Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar um pouco sobre Cruzeiro 3, Corinthians 0. Bem-vindos ao Fute Aleph. Depois da vinheta, eu te conto. Fala rapaziada, beleza? Bom, vamos comentar aqui um pouco sobre o jogo, né, de Cruzeiro 3, Corinthians 0, né? Meio atrasado esse pós-jogo, digamos assim, né? Mas, bom, diferente de muitos, e eu, particularmente, né, eu não fiquei puto do Corinthians ter perdido de 3-0. Bom, 3-0 foi um placar meio distante, né? Meio anormal. Não foi exatamente o que eu imaginei pro jogo, né? Que seria o jogo. Mas eu já esperava sim uma derrota. Se falar que não, é mentira, né? Se o Corinthians conseguisse ali um placar de um empate, ia ser bom, ia ser maravilhoso. Se conseguisse uma vitória, ia ser excelente, ia ser perfeito. Mas eu já esperava já uma derrota, embora a gente que é corintiano torce, empurra o time, tá ali sempre apoiando, mas já era meio que nítido que o Corinthians iria perder esse jogo, né? Até por, pelo decorrer de como o Corinthians está se prostando, mostrando, se entregando no Brasileirão, né? Que não é lá essas coisas. Todo mundo sabe que o Corinthians não está 100% entregue jogando no Brasileirão, né? Não está com foco de disputar as partidas mesmo, né? Eu esperava pelo menos ali no máximo um 2-0, né? 3-0 com requintes, digamos, de crueldade, podendo ter um quarto, né? E teve o quarto, aquela falta ali que o VAR caçou, para mim não foi falta, né? Mas se deu falta, amém, que maravilha, né? Não tô reclamando, né? Que faça isso mais vezes o VAR, né? Já que nos prejudicou tanto este ano no campeonato, né? Mas você percebe que o Corinthians não iria ter algo a mostrar quando você vê a escalação e já começa ali com o Hugo de ala. Porque ele não colocou o Kaká de zagueiro e jogou o Angilério para fazer essa ala um pouco mais defensiva, e ele liberava um pouco mais o Mateuzinho, embora o Mateuzinho sofreu pra caramba esse jogo, cara. Minha Nossa Senhora, mas que jogo pro Mateuzinho sofrer. O cara parece que ele tava sem ritmo de jogo, não tava conseguindo recompor, não tava conseguindo atacar. Resumindo tudo, o Mateuzinho errou tudo que ele tentou fazer. Tentava marcar, não conseguia, tentava dar passe, cruzamento, tocar, até correr ele não tava correndo, digamos, exatamente correto, né? Tem uma maneira correta de correr? Não sei, mas o Mateuzinho não conseguiu esse jogo. Mas como eu falei, né? Parece que o Corinthians está com um foco na Copa do Brasil, né? Parece não, está com foco na Copa do Brasil. O time vai se entregar só na Copa do Brasil. E eu tomei esse jogo como um jogo, digamos, treino de observação, né? Até pelas palavras do Martins aqui, que ele soltou lá no Instagram. Martins, não, do Carrilho, desculpa. E o Carrilho soltou no Instagram. É, bom, o cara tem personalidade, mas, cara, você não tá jogando nada. Desde que você voltou acho que muito antes dessa lesão, cara. Acho que depois do Paulista ali você não jogou nada. Eu coloco a culpa desse você não estar rendendo em campo no próprio Dorival Júnior, porque o Carrillo não é volante. Ele não sabe marcar. O cara era um ponta que virou um meia, mas ele virou um meia atacante. Ele virou aquele meia que vira um homem a mais no ataque do time. Ele tem uma qualidade técnica muito boa para compor o meio-campo, mas não para marcar, e sim para ser mais uma saída de jogo, um desafogo, digamos, aquele atacante que volta para buscar, mas ele não é um cara que vai estar pisando na sua defesa e tá roubando bola. Ele é aquele cara que vai estar sempre pisando no ataque, ajudando o ataque do time, sendo um homem a mais no ataque, sendo uma opção a mais no ataque, sendo um criador de jogada, um finalizador de jogada, e não um camisa 5, camisa 4, segundo volante, sei lá. Camisa hoje em dia usa 8. Embora o Galo tá usando a 8, mas por problema administrativo, digamos assim, problema de contrato, que ele era 10, ele é um camisa 10. Mas como isso não é o foco, né, rapaziada, não é o ponto a se debater o número de camisa de jogadores, né? Mas o elenco do Corinthians já mostrou e tá mostrando que o foco é a Copa do Brasil, né? Provou que o foco é a Copa do Brasil.
Então a gente esperava já que perderia esse jogo, mas como eu falei, né, não um placar tão largo como foi, né, um 3-0, um gosto de 4-0 devido ao gol anulado, né? E caso o time não ganhe a Copa do Brasil, isso pode ser um tiro no próprio pé, porque eles estão carregando, puxando essa pressão para eles, tanto o elenco quanto o Dorival Júnior, mostrando que a gente está focado na Copa do Brasil, é a Copa do Brasil, é a Copa do Brasil. Aí caso não ganhe a Copa do Brasil, como é que o time vai ficar? O Dorival vai ser mandado embora, obviamente vai ser mandado embora, né? Porque ele fez um péssimo Campeonato Brasileiro. Tem suas ressalvas que o time teve um transfer ban, não teve contratações, mas e no caso também, né, o elenco principal dele estava se lesionando muito. Ele não teve o seu time principal, né, o seu time titular ideal disponível em todos os jogos. Mas isso não é motivo de dizer, ah não, porque o cara tá desfocado, ele não conseguiu performar. Ele não fez um bom Brasileirão, uma ótima partida, uma ótima temporada. Fez uma temporada de mediana para baixo ali. E caso não ganhe a Copa do Brasil, né, não traga esse triunfo pro time, né, ele vai acabar, por ter acabado de colocar esse peso nas próprias costas e nas costas do elenco, ele vai acabar sendo demitido, né? E com toda razão ser admitido. Peraí, deixa eu ficar melhor. Pronto. Mas enfim, rapaziada, o próximo jogo que a gente irá ter vai ser contra o Botafogo. Deixa eu ver aqui. Contra o Botafogo. Dia 30 de novembro. Será num domingo, às 4 horas da tarde. Como eu encaro esse jogo, né? Que quando vocês têm que dar mostrar algo pro torcedor, né? Não entrar sem dividir uma bola, não entrar de sapatinho, não entrar de salto alto, né? Como normalmente é o ditado popular, né? Quando o time não quer jogar, ele entra um pouco mais leve no jogo. O time não pode entrar assim. Porque se o time for pegar esses últimos jogos e querer só se poupar para a Copa do Brasil, só querer jogar valendo, o time não vai estar com o ritmo de jogo necessário para um jogo de decisão, que vai ser no dia. Creio que o primeiro jogo será dia 10 de dezembro, não é isso? Daí, se o time não mostrar que vai disputar, que tá para disputar todo o jogo, disputar toda disputa de bola que tiver em campo, brigar pelo jogo em si, quando chegar o jogo decisivo vai faltar intensidade, porque o time não tá acostumado a fazer isso. A gente viu muito naquele Paris Saint-Germain do Neymar, podemos se dizer assim, que era um time que jogava de salto alto no campeonato francês e na Champions League quando era valendo é que o time que queria jogar, só que o time não tinha intensidade de jogo por não jogar valendo sempre, então o time não estava acostumado a ter é, jogos decisivos, por mais fraco que se fosse o jogo. Daí o Corinthians tem que jogar com o Botafogo, vai ser um jogo difícil, tá? Não vai ser um jogo fácil contra o Botafogo, até pela posição dos caras no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu Deixa eu só ter uma certeza aqui. Onde é que eles estão? A gente está em 11º colocado. O Botafogo está. Classificação, vamos lá. Está em 5º colocado. Então é uma diferença de seis posições ali, né? O Botafogo vai jogar esse jogo, obviamente, para se firmar ainda mais no G4, para ter sua vaga 100% garantida na Libertadores do ano que vem. E o Corinthians tem que ganhar esse jogo por ser em casa e para poder mostrar uma reação no Brasileirão, né, a mais. Só o 45 pontos não dá, cara. Pelo elenco que tem, pela folha de pagamento que o elenco tem, 45 pontos no Brasileirão não dá, cara. É muito pouco. Muito pouco. Mas enfim, rapaziada. Comentei o que você achou do jogo contra o Cruzeiro nesse 3-0. Eu tô mais de boa, né? Porque eu sei que o elenco não. O time em si, né? Não queria jogar. Tava nítido isso. Eles não. Quando o jogo valendo, eles realmente mostram a qualidade do elenco, né? E no Brasileirão não estão mostrando isso. Eles escolhem o jogo que querem mostrar isso, né? O que vocês esperam pelo jogo contra o Botafogo, né? No domingo, nesse domingo agora. E o que vocês também esperam pela Copa do Brasil, né, cara? Eu creio que a maioria do torcedor corintiano, né? Tá com pensamento positivo. Eu tô com pensamento positivo. A gente pode ganhar isso. Embora os favoritos é o Cruzeiro,
por estarem no terceiro colocado, né? Na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E uma vitória agora sobre o Botafogo nesse domingo, né? Mas então, comenta aí, rapaziada, o que você achou, o que você espera e o que eu posso melhorar aqui do vídeo, tá? Já vai se inscrevendo aí para até uma próxima. Depois do jogo contra o Botafogo, provavelmente na segunda-feira eu volto aqui. Falou, rapaziada, até uma próxima. Valeu e vai, Corinthians!